Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias, o nosso primeiro encontro do dia, pessoal. No vídeo das 20 horas, vamos falar aí da situação da deputada federal Carla Zambelli, pessoal. Pois é, está numa situação bastante delicada, bastante difícil, encontra-se nesse momento na Itália, né? Tem aí prisão contra ela expedida, né? Está na lista vermelha da Interpol, uma situação bastante delicada. Vamos ver a quantas anda aí a situação da deputada, né, pessoal? Vamos aqui ao site do Metrópolis, do Igor Gadelha, né? Ele nos diz assim, pessoal: deputados veem motivo para inevitável perda de mandato de Zambelli, né, pessoal? Os deputados aí já estão dizendo que a perda de mandato dela é inevitável, né? Parlamentares avaliam que, a despeito da ordem do STF, Carla Zambelli acabará perdendo o mandato do deputado por um motivo. Vamos ver aqui qual é o motivo, né, galera? Depois da cúpula da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, apontam nos bastidores o motivo para prever uma inevitável perda de mandato de Carla Zambelli. Nos bastidores, os parlamentares têm ponderado que, a despeito da condenação do STF, Zambelli perderá o mandato de qualquer jeito quando voltar de licença devida às faltas, né, pessoal? Então, como ela se encontra, né, lá na Itália, assim que expirar, né, o pedido dela de afastamento, ela vai perder por causa de falta, né? Ainda que ela não perca por votação, que não seja levada a plenário, mas não vão ter como segurar aí, né, o mandato da Carla Zambelli, não vão ter como impedir que ela perca o mandato, né? A deputada, vale lembrar, também foi condenada à prisão. Embora tenha fugido para a Itália, ela pode ser presa a qualquer momento após ter o seu nome incluído na lista da Interpol, como já estivemos falando aqui, né, pessoal? Diante desse cenário, deputados avaliam que não adianta agir para tentar salvar a Zambelli, porque ela acabará perdendo o mandato de uma forma ou de outra, né? Deputada recebe notificação. Após escolher o relator do caso de Zambelli, a CCJ da Câmara notificou a deputada bolsonarista por e-mail para o início do processo da perda do mandato dela, né? Estou aqui lendo o que diz o site, tá, pessoal? Muito bem. A Carla Zambelli, a deputada federal pelo PL de São Paulo, né? Mas aqui na coluna do Gadelha ele colocou como bolsonarista a linha política dela, né, pessoal? A coluna, o presidente da CCJ, Paulo Azi, do União Brasil, da Bahia, disse que parlamentar já causou o recebimento da notificação, né? Já acusou que já recebeu aí a notificação. A partir de agora, Zambelli terá um prazo para apresentar a sua defesa. Ela terá 5 sessões para apresentar a defesa. O prazo é até a primeira semana de julho, diz o presidente da CCJ, a coluna hoje, na sexta-feira passada, né, dia 20. O caso Zambelli, da condenação até a fuga. Em 15 de maio, a primeira turma do STF condenou Zambelli por unanimidade a 10 anos de prisão e a perda de mandato por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, lá com Walter Delgatti Neto, né, os hackers. Em entrevista coletiva convocada por Zambelli após ser condenada, ela citou problemas de saúde e disse que não sobreviveria à cadeia. Estou pegando vários relatórios dos meus médicos e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria à cadeia, afirmou a deputada. Em 23 de maio, a defesa de Zambelli recorreu da decisão que a condenou e apresentou embargos declaratórios. Em 25 de maio, a parlamentar deixou o Brasil por via terrestre pela fronteira com a Argentina, na região de Foz do Iguaçu, no Paraná. No sábado, dia 7 de junho, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Ministério da Justiça formalizasse o pedido de extradição de Zambelli, que diz estar em Roma, na Itália. Na sexta-feira do dia 6 de junho, a primeira turma do Superior rejeitou por unanimidade o recurso apresentado pela defesa da deputada contra a condenação a 10 anos de prisão e a perda de mandato pela invasão aí do sistema interno aí do CNJ, né? E assim o processo transitou em julgado, ou seja, terminou e não cabe mais recurso, né? Como se diz a palavra transitou em julgado, é quando não há mais nenhum tipo de recurso, né? Esgotaram-se todos os recursos a qual a pessoa tem aí direito, né? Muito bem, agora vamos passar aqui, pessoal, para o site Jornal Opção.
que fala aí sobre efeitos jurídicos da extradição de Carla Zambelli, condição de foragida, desdobramentos legais e fundamentos normativos. É imprescindível que o sistema jurídico brasileiro atue com celeridade e solidez na solicitação diplomática, acompanhando os trâmites em ambos os polos, Itália e eventual Estados Unidos também. Né? Pessoal, que na verdade, né, tem que ficar atento em todos os passos, né, da Zambelli. No dia 4 de junho de 2025, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendeu a um pedido da PGR e decretou a prisão preventiva de Carla Zambelli, determinando ainda que a inclusão dela na lista vermelha da Interpol. Um oficial de justiça foi enviado ao endereço que ela declarou, mas não encontrando, foi declarada foragida. Importante distinção legal, até a expedição do mandato de prisão da sua saída do Brasil não constituía fuga, né, uma fuga formal, já que não havia restrição judicial nem mandato em vigor. Contudo, após a expedição do mandato, a manutenção da sua permanência no exterior, ela teria que retornar ao país, né, assim que foi decretada a sua prisão, então está caracterizada a condição de foragida, né, com efeitos práticos e imediatos. Pedido de busca e apreensão internacional via Interpol, difusão vermelha, possibilidade de decretar bloqueio de bens e passaportes nacionais e internacionais, e intensificação da cooperação internacional com vistas à localização e retorno compulsório. Chamado processo de extradição, possui contornos jurídicos importantes. A Itália, país que possivelmente está foragida, firmaram tratados bilaterais em 1989. Tratado este ratificado em 1993, que permitem a extradição de condenados por crimes comuns com pena mínima superior a 1 ano. A cidadania italiana confere à Itália a faculdade, ou seja, a obrigação de extraditar seus nacionais. A Constituição italiana permite extradição de nacionais por convenções internacionais, exceto por crimes políticos. Existem precedentes judiciais, o caso Pisolato em 2015 e Cacciola em 2008, demonstram que a dupla cidadania não impede a extradição desde que o crime seja comum. Já nos Estados Unidos, o tratado vigente desde 1965 não abrange crimes de invasão de sistema, fonte do delito atribuído a parlamentar, invasão ao sistema do CNJ, né, porque a internet é algo recente, né? No entanto, a Convenção de Budapeste sobre crimes cibernéticos pode permitir solicitação de cooperação e prisão provisória, né? Tudo depende também da boa vontade do governo norte-americano, né, nesse caso, né? O procedimento do pedido de extradição até a decisão italiana, a Justiça analisará a natureza do crime, se é político ou ele é comum. No caso, trata-se de crime comum, invasão do sistema e falsidade ideológica, sem indícios de motivação política. A garantia de direito ao extraditando, se a extradição constitui obrigação ou faculdade. No caso italiano, remete a uma faculdade, mais precedentes. Tem o Pisolato, né, o caso do Pisolato, que mostra que, no caso favorável, ela pode ser aceita. Caso a extradição seja recusada com base na dupla cidadania, o tratado prevê que a Itália pode processar ou executar a pena em seu território, desde que sejam fornecidos elementos de condenação avisados pelo Brasil. Esse processo de direito internacional produz efeitos jurídicos no Brasil, pois enquanto for considerada foragida, Zambelli está sujeita à prisão imediata ao ser localizada em qualquer jurisdição que a acolha, e a difusão vermelha da Interpol, bloqueio de bens e passaportes válidos e diplomáticos, perda de direitos políticos, ineligibilidade pela lei da ficha limpa, perda do mandato eletivo, além da suspensão desses direitos até eventual trânsito em julgado, né? E no caso do mandato, ela vai perder, não importa qual o motivo, né? Já estivemos falando sobre isso aqui, a questão dela não estar comparecendo às sessões lá na Câmara vai fazer com que ela perca aí o mandato, né? Por falta. Caso a extradição seja concretizada ou provada a impossibilidade, a execução da pena de 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado passará a correr sob jurisdição brasileira ou sob coordenação internacional. Além de repercussões político-jurídicas, a condição de foragida reforça a percepção de que há risco concreto de evasão, justificando as medidas da PGR e do STF.
A extradição bem-sucedida fortalece o arcabouço da cooperação bilateral e demarca que dupla cidadania não é escudo absoluto para crimes comuns. Já em caso de negativa italiana, gerará um conflito de jurisdição, mas não impunidade. Será possível o cumprimento de pena na Itália, com base no mesmo tratado. O caso de Casa Zambelli ilustra um claro marco da aplicação eficiente dos instrumentos de cooperação penal internacional no Brasil. A condição de foragida, formalizada após o mandato de prisão expedido em 4 de junho de 2025, fortalece os fundamentos para executividade e extradição. Com crimes claramente tipificados como comuns, a esperança brasileira do retorno por meios legais, até respaldada tanto pelo precedente Pisolato quanto por tratados internacionais, especialmente com a Itália. É imprescindível que o sistema jurídico brasileiro atue com celeridade e solidez na solicitação diplomática, acompanhando os trâmites em ambos os polos, né? Tanto Itália e também Estados Unidos. Vamos ver como é que a Itália vai reagir, né? Se vai optar por rejeitar a extradição, o caminho vai estar aberto para a completa execução da pena nos moldes do tratado aí Brasil e Itália, né? O cenário exige vigilância constante do seu patrono, visando assegurar que todos os meios de cooperação e solicitação sejam plenamente utilizados. Daí a importância da atuação da advocacia dioturna estrategicamente embasada, né, pessoal? E vamos aqui ao site Infomoney, falar aí, Carla Zambelli já admite ser presa e deportada, mas invoca pisolato do mensalão. Mas antes de falarmos desse assunto, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos, a você que já está acreditando no nosso trabalho. Meu muito obrigado, seja muito bem-vindo. Quero convidar você que chegou pela primeira vez aqui ao nosso conteúdo a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Deixe seu like, o seu comentário, o que você pensa a respeito desse caso e da Carla Zambelli. Fique à vontade. O seu like e o seu comentário são extremamente importantes para nós. Além de queremos saber o que vocês pensam a respeito, nós queremos saber o que vocês acham dos nossos conteúdos. Também vai ajudar no engajamento, pois o YouTube vai reconhecer os nossos conteúdos como relevantes e vai estar aí recomendando para quem não é inscrito no canal. Então vamos lá, pessoal, aqui já pedir a você, né, seu like, sua inscrição, ativar o sininho das notificações e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então vamos lá, pessoal. Aqui no site do Infomoney, Carla Zambelli já admite ser presa e deportada, mas invoca pisolato no mensalão. Texto de sua defesa contempla uma linguagem técnica por meio da qual fustiga os termos da acusação que levou à sua condenação e ao inconformismo, né? De algum lugar da Itália onde estaria vivendo após Alexandre de Moraes decretar sua prisão e encaminhar seu nome para a difusão vermelha da Interpol, index um dos mais procurados em todo o mundo, a deputada licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, distribuiu um documento intitulado Dossiê Técnico de Defesa, por meio da qual reitera a versão de que é inocente, no caso da invasão ao sistema de justiça, e já trabalha claramente com a hipótese de ser aprisionada e deportada para o Brasil. Ao longo de 10 capítulos que compõem o relatório, ela procura sensibilizar o governo italiano caso a sua extradição seja decretada por Roma, o que ela também já admite, e faz um paralelo com o caso Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil. Como no caso de Pisolato, a defesa de Zambelli busca também que a ela sejam respeitados direitos fundamentais no cárcere, a que poderá ser conduzida para o cumprimento da pena imposta pelo STF, 10 anos de reclusão pelo suposto hackeamento do Conselho Nacional de Justiça. Não é suposto, né, pessoal? Ela já foi condenada, então não cabe esse nome, né? Eu disse aqui, mas eu explico para vocês que não é suposto crime. Ele foi considerado, né, foi levado aí a efeito, foi levantada aí todas as acusações aí, né, pessoal? Então ela foi condenada, né, a aí indícios e provas contra Carla Zambelli e o Walter Delgatti, tanto é que eles foram condenados. Então não é suposto mais, né? É crime mesmo de invasão aí ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Está aqui no site do Infomoney essa pequena falha, né? Excesso de
dizê-lo, né, daqui do site. Mas muito bem, vamos continuar. Zambelli não lança desafios nem hostilidades aos seus algozes. O texto de sua defesa contempla uma linguagem técnica por meio da qual fustiga os termos da acusação que levou à sua condenação e ao inconformismo. Dossiê técnico de defesa. Condenado no processo do Mensalão, maior escândalo do primeiro governo Lula, 2003-2006, a 12 anos e 7 meses de prisão por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro, Pisolato fugiu para a Itália em 2013. No ano seguinte, ele foi preso, dando indício a uma longa negociação diplomática para que a sua extradição, que foi autorizada em 2015, depois que o Brasil, via a Procuradoria-Geral da República, atestou ao Conselho do Estado da Itália, a última instância administrativa da justiça do país europeu, a existência aqui de presídios onde direitos fundamentais são acatados. Quando foi condenada pelo STF, Zambelli afirmou não me tirem da Itália, alegou estar protegida da extradição por ser cidadã italiana. A própria defesa, no entanto, reconhece que tal situação não garante a Zambelli imunidade absoluta, uma vez que a Constituição italiana, o artigo 26, permite a extradição de nacionais se prevista em tratado internacional, ressalvada a hipótese de crime político, já falamos por aqui, né? Se fosse uma questão de perseguição política, não é o caso, a Zambelli foi condenada por crime comum, né? Nessa linha, o advogado Fábio Pagnosi, que representa a deputada, aborda nulidades processuais, violações de direitos e garantias fundamentais no curso da ação penal, bem como os aspectos do direito interno e internacional pertinentes, invoca a Constituição, o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Pacto de São José, da Costa Rica, Convenção Europeia de Direitos Humanos, Tratado de Extradição Brasil-Itália e relatórios de organismos internacionais sobre o sistema prisional brasileiro. Fábio Pagnosi, o defensor de Zambelli, é um advogado destacado, ele integra a Comissão de Direito e Ética da OAB de São Paulo. É importante observar que instâncias internacionais já reconhecem formalmente o risco que prisões brasileiras representam, ele diz, apenas para Carla Zambelli, né? Porque para os outros estão todos aí presos, principalmente os envolvidos aí no 8 de janeiro, né? Esses aí estão todos presos, né, pessoal? Então, a única brasileira que não pode ser, que corre risco, né, é a Carla Zambelli. Desculpa aí a ironia, mas vamos combinar, né, que aqui existe sim prisão suficiente para recebê-la e dar ela o tratamento humano, ter todas as garantias fundamentais, né, pessoal? E é interessante, eu vou aqui citar um caso de um brasileiro condenado pelo 8 de janeiro, que fugiu aqui do Brasil, está na Argentina e está profundamente arrependido, gravou vídeo lá da Argentina, primeiro debochando do ministro Alexandre de Moraes, você não me pega, nananana, ficou debochando e foi preso lá na Argentina e fez um vídeo que antes fez debochando, agora fez chorando, falando que está em uma verdadeira masmorra e que a prisão lá onde ele estava, né, lá na Papuda, é infinitamente melhor. Bom, enfim, né, pessoal? Então não podemos dizer que as prisões brasileiras elas não possuem condição de receber os seus presos. E a Carla Zambelli, né, por ser deputada federal, é que ela é melhor do que todo mundo. Ela tem que ficar na Itália, porque o Brasil não tem condição carcerária, né, para recebê-la. Então não cometer esse crime, né, pessoal? Se ela não tem condição de estar presa, não cometer esse crime. Que na hora de cometer crime, as pessoas elas não querem, elas não pensam, né? Mas depois que cometem crime, aí vai ver a condição da carcerária, vai falar em direitos humanos, vai falar em saúde, aí vem tudo à tona. Antes de cometer crime, ninguém pensa nisso, né? Que pode passar aí um tempo na cadeia, pode ser punido por seus crimes, né? A sensação de impunidade aqui no Brasil, ela realmente é muito grande, então pessoas aí vão lá, cometem crime e depois querem invocar tudo quanto é tipo de situações que possam fazer com que eles escapem da cadeia, né? Que escapem da punição na qual foi imposta a eles, né? Porque todo mundo pode ser preso, menos a Carla Zambelli aí, com todo respeito, mas ela tem que ser punida pelo crime que ela cometeu, assim como todo criminoso tem que ser punido, né, pessoal? Então a gente não pode passar a mão na cabeça dela por ela ser mulher, por ela ser deputada federal, então não cometer esse crime. Isso é para qualquer pessoa, né? É notório e amplamente. Vamos voltar aqui para o Infomani, pessoal.
É notório e amplamente documentado que o sistema prisional do Brasil enfrenta uma crise humanitária crônica, caracterizada por superlotação, violência endêmica, insalubridade, prática generalizada de tortura, nada disso é comprovado, e maus tratos totalmente aí fora da realidade, né? Supõe a defesa amparada em relatórios nacionais e internacionais. Convergem a apontar violações sistemáticas nas prisões brasileiras e, é claro, descompasso com as normas constitucionais e tratados de direitos humanos, que aí agora tem direitos humanos, né? A própria Carla Zambelli fez aí vídeo debochando de Lula enquanto o Lula estava preso lá em Curitiba, dizendo, né, que era para prender toda a família dele. Eles estavam aí, a defesa estava de repente querendo, desejosa de pedir que o Lula passasse o Natal com a família, mas acabou isso não acontecendo, e ela gravou vídeo debochando do presidente, hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando que tivessem pena dele, né, que não deixasse ele passar o Natal sozinho, que prendesse a família toda com ele, né, e rindo e debochando. Agora ela invoca os direitos humanos, né, pessoal? Enfim, a gente tem que falar porque é verdade, mas enfim, vamos lá. O dossiê Zambelli destaca que, no caso do ex-diretor do Banco do Brasil, sentenciado na ação penal 470 do Mensalão, a Corte da Apelação de Bolonha, na Itália, em 2014, negou inicialmente a extradição do cidadão ítalo-brasileiro Henrique Pisolato, justamente por entender as condições das cadeias no Brasil eram dramáticas, alertando para o risco de um detento ser submetido a humilhações, tortura e violência, ainda é concreto. Nas penitenciárias brasileiras, argumenta Fábio Pagnotti. Problemas nas cadeias, isso aí está no mundo inteiro, querido. Inclusive, aí tem um arrependido do 8 de janeiro aí, gravando o vídeo, chorando, lamentando profundamente ter fugido para a Argentina. O advogado observa que no episódio do Pisolato, os juízes italianos citaram relatórios da Anistia Internacional e de Human Rights Watch, corroborando que os abusos contra presos no Brasil são endêmicos e que falta controle efetivo para impedir a violência às facções e a agentes estatais. Né, pessoal? Esse aí é o nosso vídeo de hoje, é um pouco assim, um pouco de indignação, né, pessoal, porque os presos aqui no Brasil são tratados, né, tem que ser tratados de forma igual, né? Então a gente vê pessoas, né, que possuem, né, aqueles que possuem dinheiro, aí querem invocar os direitos humanos, querem invocar problemas de saúde, querem prisão domiciliar, né? Enquanto isso, aquelas pessoas que não possuem as mesmas condições, essas estão lá na cadeia, né, pessoal? Então, isso é algo assim bastante injusto, né? Então, aqui tem total condição, sim, da senhora Carla Zambelli vir cumprir a pena dela, que ela não quer cumprir por causa de que se sente aí envergonhada, sabe, que vai estar na cadeia, vai encontrar, né, com seus concidadãos, né, lá dentro, né, você vai ser alvo de piada, com certeza, né, isso é um fato. Então ela quer ficar lá na Itália, onde ela não é conhecida, para poder não sentir, né, o peso do que ela fez, né, pessoal? Vai ser menos desonroso aos olhos dela, né, ficar presa lá na Itália do que ser presa aqui no Brasil. Esse é o fato. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.